Olha, uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez em algum momento é sobre o destino, né? Será que é, sei lá, um roteiro que já está escrito? Ou somos nós que seguramos a caneta? Hoje a gente vai explorar uma perspectiva fascinante sobre isso. Uma perspectiva bem radical até. Exato. A de que somos nós os arquitetos do nosso próprio futuro. O nosso ponto de partida vai ser uma frase do instrutor Druso, que diz assim: precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamo-lo, todos os dias. Essa frase veio pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e, nossa, ela já dá o tom da nossa conversa. A gente vai mergulhar num capítulo do livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca, que basicamente reúne e comenta pensamentos de várias outras obras. E a nossa missão aqui é tentar entender, sabe, os argumentos por trás dessa ideia de autorresponsabilidade. Por que ela pode ser tão transformadora, né? Independentemente da crença de cada um. E é uma ideia muito poderosa porque ela, nos tira do banco do passageiro e coloca a gente no assento do piloto. Isso. Ela desafia aquelas noções mais comuns, sabe? De sorte, de azar, ou de que a vida é só uma sequência de eventos aleatórios. Sim, sobre os quais a gente não tem controle nenhum. Exato. Então a nossa conversa vai passar por conceitos de justiça, de maturidade e até pela mecânica, assim, de como os nossos pensamentos e as nossas ações acabam moldando a nossa realidade. O mais fascinante aqui é essa mudança de perspectiva, sabe? Deixar de ser uma vítima das circunstâncias. Virar o agente da própria história. É isso. E essa imagem do piloto é ótima. É ótima. Porque, né, ser piloto não significa que não vai ter turbulência. Só significa que a gente está com as mãos no manche para navegar. Exato, para ajustar a rota. E para começar a entender como isso funciona, vamos para um dos pontos mais, assim, diretos da nossa fonte. Ela critica muito a ideia de que o destino é obra do acaso. Diz que acreditar em sorte ou azar é como achar que Deus fez do mundo uma grande loteria. É uma imagem bem forte, né? Muito forte. E, ao mesmo tempo, ela levanta uma questão. Será que isso não corre o risco de fazer Deus parecer um contador cósmico, sabe? Anotando cada errinho? Sim, um grande juiz. Isso, mas eu acho que a fonte nos leva para um lugar diferente. É menos pessoal e mais ligado a uma lei natural, tipo a gravidade. A crítica a essa loteria divina se baseia na ideia de justiça, que o texto define de um jeito bem simples: dar a cada um o que é seu. Como está em Mateus, né? Que cada um receberia de acordo com as suas atitudes. Exatamente. Não é que tem um juiz decidindo. É mais uma lei de causa e efeito que está operando ali naturalmente. Entendi. Então a justiça aqui é menos um julgamento e mais uma consequência natural. Isso, tipo colocar a mão no fogo e se queimar. Não é um castigo, é uma Perfeito. física. É isso. E, para explicar essa mecânica, o texto cita o filósofo Leon Denis, que fala sobre movimentos vibratórios. Certo. Agora, essa expressão, eu sei, pode soar meio esotérica, mas a gente pode traduzir para algo mais concreto. Pensa nisso como um princípio de ressonância. Ok. Não é algo místico. É mais uma metáfora para um processo psicológico e comportamental. Se você, por exemplo, age constantemente com raiva, você meio que sintoniza a sua percepção para ver mais motivos para ter raiva. Você atrai mais do mesmo, por assim dizer. Exato, você atrai e cria situações que confirmam aquele estado. O Denis diz assim: os nossos atos e pensamentos transformam-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Ou seja, você está definindo a frequência em que sua vida opera. E a justiça, nesse contexto, é só a exatidão da resposta do universo a essa sua frequência. O que nos leva para um ponto que pode ser bem desconfortável, né? Sim. Porque se a gente não pode mais culpar o destino, a sorte, o azar, para quem a gente recorre? A culpa é de quem, né? Exato. E o texto mergulha de cabeça nisso, na questão da responsabilidade. Ele argumenta que fugir disso é, nas palavras dele, fazer do homem uma eterna criança irresponsável, sempre terceirizando a culpa pelos problemas. E essa é uma armadilha muito, muito comum. É bem mais fácil culpar a economia, o chefe, a família. Claro. Só que essa atitude coloca a gente numa posição de vítima passiva. E isso é paralisante. É aqui que o autor José Carlos de Luca usa a metáfora do remédio amargo. Ele afirma, sem meias palavras, nós estamos onde nos colocamos. Somos herdeiros do nosso abandono ou do nosso esforço. Uau, é um remédio amargo mesmo. É.
porque força a gente a olhar no espelho e confrontar as nossas próprias escolhas, as nossas palavras, até as nossas omissões. E aquela conversa difícil que a gente tem que ter no espelho, né? De admitir, ok? Essa bagunça aqui tem a minha assinatura. Totalmente. É duro, mas, segundo o texto, é aí que tá a cura. Sim, porque no momento em que você aceita a responsabilidade, você recupera o poder. Faz sentido. Se eu sou parte da causa, eu posso ser parte da solução. Mas olha, aqui tem um perigo, um ponto de atenção. Qual seria? Essa ideia de autorresponsabilidade, se for levada a um extremo sem compaixão, pode gerar uma culpa que paralisa. Ou até uma falta de empatia com o sofrimento dos outros, sabe? O famoso a culpa da vítima. Ah, sim. A fonte alerta sobre isso ao focar na retificação e não na punição. A ideia não é se culpar, é se corrigir. É olhar para o passado para aprender, não para se punir. Essa é uma distinção, nossa, crucial. A responsabilidade é para empoderar, não para esmagar. E isso me leva a uma questão que sempre surge com esse tema. A responsabilidade individual fica clara na fonte. Mas e os desafios que parecem totalmente fora do nosso controle? Tipo, Uma crise econômica, uma doença de nascença, nascer numa situação de extrema pobreza. Como fica? A fonte aborda essas zonas cinzentas? ótima pergunta. E a fonte não ignora essas dificuldades. Não é uma filosofia ingênua, sabe? A ideia não é que uma pessoa em extrema pobreza escolheu isso de forma simplista nesta vida. A perspectiva é mais ampla, considera um contexto de múltiplas existências, de aprendizados. Certo. Mas, focando no aqui e agora, a mensagem central é sobre a nossa agência, mesmo quando a nossa liberdade é limitada. Pensa assim, duas pessoas podem enfrentar a mesmíssima crise econômica. Uma reage com desespero, com paralisia, a outra com criatividade, buscando novas soluções. As circunstâncias são as mesmas, mas a reação é diferente? Exatamente. As circunstâncias externas podem ser as mesmas, mas a reação interna e as ações que vêm depois são individuais. É nesse espaço de reação que mora o poder de renovar o destino, mesmo no meio da tempestade. Entendi. Não se trata de controlar o que acontece com a gente, mas de controlar como a gente responde ao que acontece. Perfeito. E essa resposta é a semente do nosso futuro. Perfeito. E é aí que entra a citação do filósofo Mário Sérgio Cortella, que a fonte usa para ilustrar isso. Ele fala sobre a diferença crucial entre olhar a desgraça como etapa e olhá-la como conclusão. Uau! Se o destino é uma construção, então nenhuma situação é um ponto final, sabe? É só uma etapa. Um resultado temporário das ações passadas que pode e vai ser alterada pelas ações de agora. É isso que torna o remédio amargo da responsabilidade, no fundo, libertador. Entender que a gente é a causa é um passo gigante. Mas a pergunta que fica é: e agora? O que eu faço com isso? Exato. Se eu sou o piloto e não estou gostando da rota atual, quais são as primeiras manobras que eu posso fazer para mudar de direção? A fonte parece nos dar um verdadeiro mapa para isso. Sim, ela sai do porquê e vai para o como. E a fórmula que ela apresenta é integral. Alteramos a rota de nossa vida com a mudança dos nossos pensamentos, palavra, sentimentos e ações. É um pacote completo, então. É um pacote completo. Não adianta, por exemplo, fazer afirmações positivas se os sentimentos são de raiva e as ações são de egoísmo. A mudança precisa ser coerente, em todos os níveis. E aquela analogia da semeadura, que também está na fonte, é perfeita para isso. Uhum. O hoje é a colheita do ontem. E o amanhã vai ser, inevitavelmente, a colheita do que a gente está semeando agora. Exato. E a gente pode levar essa analogia até um pouco mais longe. Pensa na sua vida como um jardim. Ok. Não adianta reclamar das ervas daninhas, que são os problemas, se você continua plantando sementes de ervas daninhas todo dia, com pensamentos negativos, com queixas, com pessimismo. Para ter um jardim diferente amanhã, com flores, com frutas, você precisa começar a plantar sementes diferentes hoje, com atitudes, palavras e sentimentos construtivos. Essa perspectiva muda completamente o jeito que a gente vê os problemas. Totalmente. E eu gosto muito de um ponto que a fonte levanta sobre isso. Os problemas deixam de ser castigos e viram informações que chegam do nosso passado. É como o painel do carro que acende uma luz de aviso, sabe? A luz não é o problema. É um sinal de que algo precisa de atenção no motor. Boa analogia. Uma dificuldade hoje é um alerta. É uma informação valiosa que diz: ei, o conjunto de ações e pensamentos que você usou no passado te trouxe até aqui.
Se não está gostando do resultado, talvez seja a hora de mudar a estratégia. Exatamente. E se os problemas são informações, a fonte também é bem clara sobre quais reações a essas informações são inúteis. Certo. Atitudes como revolta, queixa, desânimo, pessimismo não consertam o motor. É como tentar quebrar a luz do painel com um martelo ou cobrir com fita. Você ignora o sinal, mas não resolve a causa. Isso. O que levanta a questão mais importante. Se reclamar não adianta, o que adianta? E a resposta vem de uma forma muito prática, né? Um guia de ações sugerido por Emmanuel, também via Chico Xavier. Sim. E é interessante que, em vez de uma teoria super complexa, a solução é uma lista de verbos, de ações diretas. É o contraponto perfeito. Sim. Se a queixa e a revolta são atitudes que nos prendem ao problema, essas sugestões nos movem. Elas tiram a gente da posição de passageiro assustado e colocam-na de piloto que assume o controle e começa a fazer as correções de rota. A lista de Emmanuel é bem direta. É quase como um conselho de um avô sábio, sabe? Em vez de ler de forma solene, vou meio que traduzir para uma conversa. Ótimo! Ele basicamente nos diz o seguinte: se você errou, não adianta ficar se lamentando. Vai lá e conserta. Ação! Se magoou alguém, não espera o tempo curar. Toma a iniciativa da reconciliação. Uau! Se você se perdeu, saiu do seu caminho, não fica parado. Começa a voltar. Se a confusão mental tomou conta, busca a harmonia de novo. E se a revolta está te consumindo, recupera o controle de si mesmo, a autodisciplina. É tudo sobre agir. Observando o padrão é fascinante. Todas as sugestões são verbos de correção e de movimento. Procurar, corrigir-se, voltar, harmonizar-se, recuperar. Nenhuma delas sugere espera. Nenhuma. Nenhuma sugere uma espera passiva ou expectativa de que a solução venha de fora. É a aplicação prática da autorresponsabilidade no dia a dia. A mensagem é: a porta da mudança está sempre aberta, mas cada um precisa se levantar e caminhar até ela. E são essas pequenas, constantes retificações de rota que, somadas, alteram o curso do destino. Não é um evento mágico. Não, é um processo contínuo de ajuste e de melhoria. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Aonde a gente chegou. Exato. Ao longo da nossa conversa, a gente saiu de uma ideia de destino como algo externo, quase uma loteria, Uhum. para uma compreensão muito mais profunda e, honestamente, mais exigente. A de que o destino é uma construção diária, é nossa e é consciente. Sim. A fonte termina com uma reflexão interessante, apontando que muitos desejam conhecer o futuro. E é verdade, né? É uma curiosidade humana universal. Sem dúvida. É a grande pergunta. O que o amanhã nos reserva? A gente quer o spoiler do filme da nossa própria vida. Exatamente. E a resposta que a fonte dá é de uma simplicidade que desarma. Ela diz: basta saber como estamos vivendo hoje. Simples assim. É isso. O futuro não é um mistério a ser desvendado, é um resultado a ser construído. Se a colheita de hoje é amarga, se a vida atual não agrada, este é o momento exato, o único que realmente existe, para começar a plantar sementes diferentes. Para iniciar as mudanças. Sim. E como o texto alerta, é melhor fazer isso antes que cheguem as grandes tempestades do amanhã. Essa é a síntese perfeita. A chave para o futuro não está em cartas de tarô ou bolas de cristal. Está nas escolhas, nos pensamentos e nas ações de hoje. Cada dia é uma página em branco. Isso. No livro da nossa vida, e a caneta está na nossa mão. Para finalizar e deixar um pensamento para reflexão, a fonte nos lembrou que nossos pensamentos e atos são geradores do bem ou do mal, que eles emitem uma vibração. Certo? Isso nos leva a uma questão final, talvez a mais importante de todas para cada um se fazer. Considerando tudo isso, qual é a principal frequência que a minha vida está emitindo neste exato momento? Através das minhas palavras, dos meus sentimentos, das minhas ações. Uau! E mais importante, é essa a frequência com a qual eu desejo construir o meu futuro?